Sejam todos muito bem-vindos ao Reino em Movimento. Este podcast foi idealizado pela editora Grace em parceria com o Brazilian Times, no intuito de trazer aqui lideranças, pessoas com propósito, com a visão alinhada com o Reino de Deus. E que glorifique a Deus através de suas vidas. Nós valorizamos muito as histórias, mais do que cargos. Celebramos vidas comprometidas com o projeto de Deus. E hoje nós temos a honra de receber um homem cuja história marcou os palcos dos rodeios no Brasil, por esse mundo afora. Pastor Renato Quadrelli. Tudo bem, minha amiga? Prazer Seja muito bem-vindo aqui, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar nesse podcast, mais uma vez aqui no Brazilian Times, cumprimentar todos aqui da América. É uma honra, uma alegria estar com você aqui, minha amiga. Imagina. Pastor Quadrelli, ele é pregado, posso chamar de Quadrelli? Claro, parece que fica legal isso, né? Bonito, né? Nossa, gostei. Pastor Quadrelli, ele é palestrante, pregador, estudante de psicologia, mentor em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, também é escritor e comunicador por vocação, gosto disso. Renato Quadrelli começou sua história com um microfone ainda na infância. Sim, com 5 anos de idade, ele recebeu de sua mãe um presente. E isso ele não imaginava que acabaria marcando toda a sua trajetória. E dos grandes rodeios do Brasil, incluindo Barretos, ao encontro transformador com Cristo. O que levou a deixar uma carreira consolidada para atender o chamado de Deus e a caminhada marcada pela fé, renúncia e propósito. Pastor Renato, aquele menino de 5 anos que ganhou o microfone das mãos de sua mãe, certamente tinha sonhos. E hoje, olhando toda a sua trajetória, você acredita que tudo aquilo que você sonhava aconteceu? O que foi maior para você em tudo isso? Maria José, olha, tudo o que eu sonhava aconteceu. Porque a mente de um menino, ela vai muito além das limitações humanas. O menino não tem limite. O menino, ele pensa, ele sonha e ele vê distante. E é como se tivesse a paciência de enxergar algo a longo prazo. E foi isso que eu conquistei. Vendo a mente humana de forma adulta, hoje nós vivemos numa geração muito imediatista. Então eu nunca tive pressa, mas sempre acreditei que as coisas poderiam acontecer. Você estava, pelo que eu percebo, acho que você vivia um pouquinho além do tempo, né? Sim. Eu sempre tive muita fé. Um dia até eu estava na igreja, né, depois de grande, já servindo a Deus, e um dia o pastor perguntou assim: quem tem aqui a fé de Abraão? E eu levantei a mão. Uhum. Talvez ali inconsciente ou não, ou por ser sempre ousado mesmo desde criança e sempre ter muita fé, né? E o pastor riu de mim. Aquela pessoa riu de mim, alguns irmãos Achou riram. que era ingenuidade, você não estava tendo ideia da dimensão. Novo convertido, né? O irmão não sabe nem o que ele tá pensando. Aí quando eu larguei tudo por Jesus, essas mesmas pessoas entenderam a sua colocação. a minha colocação. Porque, na verdade, tinha muita gente que pensa que tem fé, mas não acredita em si mesmo. É verdade. Eu achei muito gostoso ler isso aqui, quando você me mandou aqui uma resenha. A sua mãe, ela foi muito importante na construção desse homem, né? Sim. O que você lembra, assim, de especial da mamãezinha? A minha mãe me deu um microfone de 1,99, né, com 5 anos de idade. Então, eu era um menino muito falante, né, muito comunicativo. E eu acredito que quando a mãe e um pai se posiciona e vê talento no seu filho, cara, ninguém segura essa criança. E foi ali, através daquele presente, que você descobriu que você seria um comunicador?
Sim, eu gostava de cantar, eu gostava de tocar instrumento, eu pegava aquelas violinhas de criança, batia, tanto que eu já fui músico, né? Então as pessoas Aham. conhecem só o Renato, ex-locutor, mas não sabem que eu fui músico também, sou baterista, percussionista, cantei, tive banda, mas aqui é só a história do Mas ex-locutor. esse músico aí era dentro de igreja ou fora? Não, fora, música Ah, sertaneja, uma criança que desenvolveu entendi, talentos, entendi. né? Porque antes você não tinha nenhuma raiz evangélica, não? Não, não, ninguém da minha Ok, casa, assim, serve a entendi. Deus como a gente serve hoje, né? Então, claro, eles têm a sua fé, sua denominação, né? Mas ativos, assim, não. Ok. É muito interessante, né? Como que Deus vai escrevendo capítulos que nós ainda não conseguimos compreender e Exato. no acontecimento Deus vai mostrando, era isso, era aquilo. Você vai encaixando os quebra-cabeça, né? Exatamente. Então, aquela criança foi desenvolvendo através da mãe acreditar, né? Ela me deu o microfone Coisa linda. para brincar. Mas a criança, ela repete tudo aquilo que ela vê. E eu gostava muito de sítio, de coisas rurais, de boi, de cavalo. Né? Meus avós, meu avô, que é o pai do meu pai, em Potirendaba, a cidade que eu resido hoje, no interior de São Paulo, ele sempre teve sítio. Então eu ia lá, montava nos bezerros escondidos, montava no cavalo, brincava. E quando eu morava em Clementina, que a gente viajava para Potirendaba, Clementina também é uma cidade do interior de São Paulo, perto de Araçatuba. Eu imitava os locutores que iam no rodeio. Então eu me inspirava nos locutores que eram as referências, né? E aí essa criança foi se desenvolvendo, querendo ser um locutor de rodeios. Certo. Aí você chega ao ponto de ser convidado para narrar rodeio na Grande Barretos, né? Mas para chegar lá em Barretos Foi uma foi caminhada, uma né? caminhada. Foi assim, ó, no ano de 2005 eu tinha 15 anos. Então a criança de 1995 ganhou um microfone, brincou, brincou, brincou. 2001 a gente se muda de Clementina para Potirendaba. De 2001 a 2005 eu me tornei músico com 11, 12, 13, 14, 15 anos. Eu tocava no Projeto Guri, tive banda, eu tive professores renomados que participou lá na nossa região, baterista que foi do Chitãozinho Chororó, por exemplo. É um negócio assim que o destino ele se revelava me introduzindo no meio do som, da música ou da narração, enfim. Parece que sempre as coisas caminhavam ao meu favor. Porque quando você está nessa frequência de alcançar um objetivo, né? Deus ele abre as portas, você não pode ter uma coisa chamada medo, Yes. né? Então eu sempre me permiti, eu nunca neguei nenhuma oportunidade na minha vida. Sempre teve pronto. Sempre tive pronto para tudo. Então eu sempre fui muito intenso. Ah, vai tocar, eu vou lá. Vai ser baterista, vou lá. Vai ser percussionista, eu vou. E quando teve uma oportunidade com um primo meu que tinha uma boiada de rodeio na cidade, ele falou assim: vai ter um rodeio rural, Renato. E eu lembro que você falou que tem um sonho de ser locutor. Eu falei: eu tenho, primo, mas eu não tenho nada, como que eu vou fazer? Não, você tem um sonho é suficiente. Eu vou ajeitar para você narrar esse rodeio rural. E ele ajeitou. Eu saí de lá com 17 rodeios agendados. Uau! Né? As comissões da região de São José do Rio Preto, Buritama, são várias que eu passei em muitas E qual cidades. foi o que o sucesso te proporcionou? Vamos viver aquele momento do sucesso. Depende o que é sucesso para a pessoa, né? O sucesso que eu digo, o sucesso de tornar conhecido, o sucesso de ter alcançado um rodeio em Barretos, que eu creio que é o sonho de qualquer Sim. locutor. O sucesso para mim é quando você consegue se desenvolver na vida, e não um evento, e não alcançar aquele objetivo e ponto. Exato. Não, eu acho que o sucesso é aquele que A vai caminhada, né? a caminhada, a história que você constrói, né? Então, para mim chegar neste lugar que as pessoas nomeiam como sucesso, para mim o sucesso já era criança de 5 anos, Amém. de se encontrar e entrar nesse trilho de um propósito de vida, né? Aquilo estava apenas acontecendo, já né? era sucesso, porque eu estava feliz com aquilo que eu era, né? Então, eu saí desses 17 rodeios, eu vou chegar lá em Barretos. Eu sou agora um peão de estrutura, eu montava arquibancada, camarote e tendas, aquela estrutura metálica que Entendi. acontece no evento. Para ganhar uma marmita ou uma diária de R$ 30, que eu comprava marmita para comer, e
dormia em alojamento, dormia debaixo de caminhão, dormia em tábua de arquibancada. Eu conheço muito bem a vida de quem faz isso. E Eu esse é o início de todos que se tornaram alguém. Ninguém nasce pronto. O que nasce grande é monstro, Exato. né? E a minha mãe chorando em casa, meu pai, porque eles queriam que eu fosse se tornar um médico, fazer uma universidade, mas meus cadernos só tinha desenho. Desenho de coisa rural, de boi, de cavalo, de porco, de galinha, de rodeio. Um dia me encontrou eu com desenho meu narrando. Então eu já me via dentro da arena. Minha mente só tinha rodeio. E quando eu fui montando essas estruturas para ter as oportunidades de narrar esses 17, que os locutores profissionais davam oportunidade para os iniciantes. Então eles deixavam 2 montarias para o locutor iniciante com a permissão da comissão do rodeio. Aí eu vou chegar em Barretos. Um campeão de Barretos, que é da minha cidade, ele chama Sigmar Colatrugli. Ele ganhou 94 Barretos, montarias em touros. Ele disse assim, você tem sonho de ir para Barretos? Eu falei, um dia eu quero estar lá, se eles me convidar. Ele falou, eu estou te convidando. Então avisa os seus pais, faz a sua mala que amanhã eu tô levando você para Barretos. Era segunda-feira. Sabe que Barretos é 2 semanas, né? Yeah. E aí na segunda-feira começava o Rodeio Júnior. 2006 eu tinha 16 anos. Eu fui para narrar o Rodeio Júnior de segunda a domingo. Quando eu narrei o Rodeio Júnior na segunda-feira à tarde no Parque do Peãozinho, que é lá do lado do Barretão da Arena, o Rancho do Peãozinho, eu me destaquei e o pessoal do rodeio profissional me viu. Tipo um olheiro de futebol. Gostamos do menino. Leva ele na Arena Grande à noite pra gente soltar ele no meio dos profissional pra ver o que dá. E eu entrei no Barretão à noite, né? 35 mil pessoas na arquibancada, aquela coisa Uma toda. loucura, Não é né? muita gente, mas tinha, né? Alguns. Fora os camarotes, fora o Parque do Peão, o Barretos. Hoje eu deve passar de 2 milhões de pessoas em 10 dias de evento. Sim. É muita gente, Muito. né? O Parque do Peão, ele tem uma geografia de 20 alqueires de terra, né? Tem os Conheço lá campi, todinho. você conhece. Então, quando eu chego nesse lugar, eu penso, poxa, cheguei. E tem gente que fala assim, o sucesso é esse. Cheguei aqui e tá tudo certo. Não. Na verdade, ali só tava começando a história. Porque agora, a vitrine dos rodeios, que é Barretos, me abre a oportunidade de viajar ao Brasil. Então o menino pensa, consegui. Tipo assim, mãe, cheguei, consegui. Mas na verdade só estava começando a história. Porque sucesso não é você chegar. Sucesso é você viver o percurso e permanecer com excelência. E aí eu começo a narrar em 12 estados do Brasil, que foi onde eu alcancei esse objetivo. E aí, nesse momento de que você está no auge da carreira, o que acontece para você abandonar toda essa carreira? Como que foi o seu encontro com Jesus? Eu comecei a viajar bastante, ganhar dinheiro. Agora não era R$ 30 para comprar uma marmita, agora era um cachê considerável, né? De um jovem de 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos ganhando de R$ 1.500 a R$ 5.000 por semana, 3.500. Era um valor bastante para mim, que era um jovem, que nem diz minha avó dizia, não tem um pardal para dar água, né? Uma juventude que hoje em dia você não vê um jovem ganhando um valor desse. Eu ganhava por semana. E aí eu alcancei esse objetivo, narrei em 12 estados do Brasil, sou tricampeão da Fivela de Prata como locutor revelação, fui indicado ao troféu Arena de Ouro entre os 5 melhores revelação no ano de 2010. Então, quando eu estou vivendo esse melhor momento da minha carreira, narrando os maiores campeonatos de rodeio do Brasil, os mais reconhecidos, pessoas que eu só via na televisão ou nas fitas gravadas de rodeio, agora eram meus amigos. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. Então eu entrava dentro das arenas, eu vivia esse momento extraordinário como se fosse um artista lá dentro, né? Estava entre os melhores, porém eu tinha um vazio dentro de mim. Não se falava em depressão na época. Então, até respondendo, encaixando aqui sobre o sucesso, tem muita gente que acha que está tendo sucesso em algo em que Deus não está totalmente nisso. E não é sobre ambiente, não é sobre o rodeio, não é sobre a geografia. É sobre a pessoa. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. E aí um amigo chamado Alaídes, que é um ex-peão de rodeio, começou a falar de Jesus para mim.
Ele falava, Jesus te ama. Eu lá dentro da arena narrando. Abriu a porteira, vai parar no boi, bate palma, Barretão, pula fora de lá, multidão gritando e tudo. Mas existia um vazio dentro de mim. E esse amigo agora me apresenta Jesus. Porém, eu não queria saber de Jesus, Maria José. É porque quando ele te apresentava Jesus, Jesus vinha para você como renúncia. Você via Jesus como tipo assim, para mim ter esse Jesus, eu preciso de abandonar. Não, eu Você já achava tinha que eu essa já noção? tinha Jesus. Ah, ok. Porque as a maioria pessoas, das elas pensam que elas têm Deus, mas na verdade elas não têm elas compromisso. ouvem falar, né, mas não conhecem. Não, elas acham que conhecem, mas não conhecem. Porque para conhecer Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Como que caiu a ficha? Cara, eu não conheço Deus, não. Isso é muito mais do que eu imaginei. Quando eu maltratei meu amigo e as pessoas que falavam de Jesus para mim, maltratava, preconceituoso, não gostava de evangélico, Ok. crente não presta, povo aí só faz lavagem cerebral e tal, né? Nasci numa família católica, fui coroinha, sou afilhado de padre. Então eu conheço bem o que é ser cristão, né? Entre cristão católico e evangélico, eu conheço os dois lados da moeda. E eu não tô aqui. Ser o verdadeiro Nicodemos, fazia tudo correto. Eu conhecia algumas coisas, não que eu era correto, mas eu conhecia. Porém, eu bebia, eu fumava, e tudo aquilo que não é saudável para mim não é algo que talvez agrada a Deus. Não estou falando contra as pessoas, estou falando sobre vícios, o que não vai te trazer uma vida saudável, né? E o que um pode levar a outro, né? O que um pode levar a outro. Então, o Almir Cambra mesmo, que é um dos maiores locutores de rodeio do Brasil, que é meu amigo, foi até meu empresário em uma época, ele dizia, Renato, o cigarro faz mal e você fuma. E o Almir é todo certinho com questão de guardar a voz, de cuidar do timbre da voz, né? O DJ dele, que era o Lessauro na época, o maior DJ do Brasil, falava, isso aí vai te fazer mal. E aí, só que eu tinha ansiedade, eu tinha essa possível depressão que eu não sabia. Era um vazio. E um adolescente, a minha carreira começou muito precoce. E a minha carreira também terminou precocemente, né? Então, eu vivi muita intensidade em pouco tempo. Deus começou a fazer muitas coisas. Então, as coisas afunilaram para mim ter um encontro com Ele. O amigo que eu maltratei, chega numa madrugada que eu ia tirar minha vida porque eu estava desgostoso, tinha dinheiro, estava no meio dos famosos, amigo de artista, entre os melhores, narrando barretes, narrando festas importantes, viajando de avião, descendo de helicóptero dentro da arena, com patrocinadores, bota, calça, camisa, chapéu, dinheiro, ganhando um bom dinheiro, mas eu não tinha alegria, eu não tinha um vazio. E esse vazio era a falta de Deus. É tudo que o ser humano precisa. Independente se ele é advogado, locutor, artista, ator, comunicador, radialista, apresentador. Seja a profissão que for. Help, como dizem aqui nos Estados Unidos, um pintor, um mestre de obras. Qualquer coisa. Não é sobre o que você faz. É sobre o que você é. Então a essência do ser humano é o Espírito Santo. É o fôlego de vida, é a presença de Deus que faltava em mim. Entenda, se você está vivendo uma situação parecida com a do Renato Quadrelli, está aqui a receita. Sentiu vazio? Busca quem, Renato? A Deus. Sentiu tristeza? A Deus. Pensa que está famoso? Sem Deus. Sem Deus não vai a lugar nenhum. Na né? verdade, eu descobri que a estrela é Jesus. Nós não somos chamados para ser maior do que este Criador. E esse processo é tão bonito, né? É só vivendo para saber, né? Só vivendo. Porque você não consegue, não existe um roteiro, né? Não. Deus tem uma forma para trabalhar com cada um, ele trabalha de uma forma. Exato. E essa forma aí foi a forma que Deus usou, estratégica, né? Estratégica dentro do ambiente que eu vivia, com pessoas que eram minhas referências. Tanto é que, quando eu fui tirar minha vida, quem aparece na porta da minha casa? Eu penso que foi aquele cara lá que falava de Jesus para você. Exatamente, o Alaides. O Alaides aparece na porta da minha casa 2h30 da manhã. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Aí ele falou assim, eu vim aqui porque o Espírito do Senhor me acordou, o Espírito Santo de Deus. E disse, vai na casa do Renato porque eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Aí eu que achava que tinha Deus, vazio,
com 1 litro de cachaça, um pacote de cigarro, uma lata de tabaco de Copenhague, coisa de cowboy, mascar, e uma corda preparada para me pendurar, porque eu já estava decidido, como que alguém desse jeito dizia que conhecia Deus, que era eu, não iria acreditar agora no Deus do Alaídes, que ele quis pregar para mim e eu o maltratei. Acredite no Deus do Alaídes, no Deus do Quadrelli, no Deus da Maria José, no seu Deus, porque ele está de braços abertos te esperando. E somente nele há palavras de vida eterna. Ô, Quadrelli, o mundo vê os sorrisos, né? Mas não convive com as lágrimas. Exatamente. Os bastidores da vida é o que resume a história Isso das que eu ia te pessoas. falar. Ali nos bastidores é algo que somente Deus, né? Tinha momentos assim que você falava com ele, mesmo sem ter intimidade? Sim. Nós do rodeio, eu falo nós porque eu saí do rodeio, mas eu tenho muito respeito pelo rodeio, pelos profissionais. O rodeio é uma empresa. O rodeio gera emprego. É milhares de pessoas que vivem do rodeio. Então não é porque Deus me tirou de lá que eu vou cuspir no prato que eu comi. Não. Eu oro pelos meus amigos, eu ouço os meus amigos, eu aconselho os meus amigos. Então o rodeio é um lugar, um ambiente que tem muita fé. Para montar num touro não tem como montar sem a pessoa acreditar em Deus. Tira o chapéu, Tira né? o chapéu, ora, se ele é evangélico, se ele é católico, ele tem um momento de fé, ele vai fazer a sua devoção oferecida à sua entidade espiritual. Porém, o rodeio é o único esporte, Maria José, que tem um momento de fé e ao vivo. Verdade, verdade. Então, eu, o locutor que fazia as orações. Então, muitas vezes você descobre que você tinha fé, mas é limitada. Então, sem enxergar, sem ser uma fé palpável. E este ambiente nos dava a oportunidade, sim, de falar de Deus, mas não de viver a essência. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, só procuram a Deus depois que tomam um pisão de um touro, ou vê Exato. alguém se acidentando, ou ela própria se acidenta. Verdade. Você que viveu os aplausos das arenas, os aplausos da multidão, o reconhecimento dos fazendeiros, né, do agro, dentre esse carinho da multidão, qual é a diferença de receber esse aplauso dos homens, dos fãs, e ser recebido por Deus? É uma diferença muito grande. Porque quando você não tem a presença de Deus, ou quando você não se descobre em Deus e toma posse daquilo que você tem que ser nele, ou que você já é nele, mas você não sabe, você toma consciência que ele habita dentro de nós, você descobre a diferença dos aplausos de pessoas e o recebimento de Deus, né? Quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, ela acha que aquilo ali é fantástico. Yes. E é onde ela se perde, porque entra algo nela que se chama soberba. E eu já quebrei muita cara com soberba, achando que eu era alguma coisa. E quando eu descobri que eu era vazio, eu não era nada. Agora, quando Deus chega, os aplausos, o acolhimento de homens, de mulheres, de pessoas, de fãs, ele não atrapalha o caráter de Cristo que agora está em mim. Então, o acolhimento de Deus é você saber quem você é, você ter uma identidade e nada mais vai te afetar, nada mais vai te atrapalhar na vida. Então, os aplausos os elogios não me atrapalham, não mudam o meu caráter. Amém. Então, Deus, o abraço de Deus, o acolhimento de Deus, ele é muito maior do que qualquer coisa. E eu aproveito esse gancho para dizer uma coisa. Teve um vídeo que eu postei aí que viralizou, que eu falo sobre o evangelho puro e simples. Yeah. Ele não foi chamado através de um grande evento com um pregador famoso, né? Deus usou alguém ali do lado e o evangelho puro e simples foi agasalhado no seu coração. Só dizendo, Jesus te ama. Você entendeu? Se você está vivendo isso, procure Deus, que Ele está de braços abertos para te receber. E a cruz de Cristo é o que valida tudo isso. Renato, vou te fazer uma última colocação. Hoje,
Se você pudesse encontrar com a criança de 5 anos, o Renatinho, com Aham. aquele microfone na mão, se você pudesse ir no túnel do tempo, abraçar aquela criança, o que você diria para ele? Você realmente tem muita fé, garota. Nem Nenhum dos seus sonhos que você teve foi barrado, porque você acreditou em você mesmo. Quando a gente sabe quem somos, eu alcancei muita coisa sem saber quem eu era em Deus, Maria José. E concluindo essa resposta, você viu que eu fiquei até emocionado Ah, agora. mas não tem como, até de perguntar eu já emocionei. É. Você tem noção que eu tô falando com você nos Estados Unidos? É que talvez para vocês aqui isso é comum. Mas quando eu deixei tudo por Jesus, eu nunca imaginei que eu iria andar de avião novamente. Eu nunca imaginei que eu dormiria em hotéis. Eu nunca imaginei que eu sairia da minha cidade, porque eu larguei tudo por Jesus para ser um cristão praticante. Não interessava você nessa Eu não época? sabia que eu ia me tornar pastor, Ah, pregador, ok, estudante de ok. psicologia. Você não galgava isso. Não, eu larguei para ser cristão. Para ser crente, para servir a Deus. Porque tem lugares que se for atrapalhar a sua fé, você tem que se retirar. Exato. E foi um tempo de muita formação. Hoje eu consigo pisar em qualquer ambiente e ser um cristão. Mas foi necessário muitas renúncias para valorizar a presença que Deus colocou naquele garoto. Que maravilha. Sem a presença de Deus, eu já alcancei muita coisa. Com a presença de Deus, Deus disse, eu te levarei às nações. Tem muita gente que não está fazendo voos altos porque ainda não permitiu que a presença de Deus faça presente. E a na vida. humildade precede a honra. O que E Deus dá vai te queda levar a é a mais soberba, lugares. mas se a humildade tiver na pessoa, sim. Yes. Pastor Renato, muito obrigado por compartilhar essa história, principalmente do milagre da salvação, né? Sim. Que é o maior milagre das Escrituras. Com certeza. E eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo foram tocadas por isso. E a nossa oração é que Deus realmente toca cada vida que nos ouve aqui, que vocês tenham um encontro com Deus. E para vocês que nos acompanharam até agora, nós temos um próximo episódio que entrará no ar na próxima segunda-feira e nós vamos conversar desta feita com o homem por trás do púlpito. Inteligência emocional, a fé, a família, os desafios enfrentados por ele. Então fiquem ligadinhos, porque nós teremos muito mais. E Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Maria José. Espero vocês na próxima programação e dizer para todos que quiserem conhecer um pouco mais do pastor Renato Quadrelli, esse é o livro da minha história, da minha biografia, Quando Deus Escolhe Alguém, a biografia do homem que abandonou as locuções das arenas de rodeios para servir a Jesus. E está lá no nosso bio do Instagram também, @Renato Quadrelli, todas as redes sociais. É só ir lá nos seguir, vai ser um prazer. E eu estou à disposição. Você me lembrou algo, só mais um segundo. Já que eu estou aqui com o livro Moldados pelo Espírito, que fala dos atributos de Deus, Frutos e Armadura, um livro muito pedagógico e teológico, e temos também o livro das 10 Marias. Vá lá no link da minha bio, vocês serão direcionados onde vocês conseguirem. Quem está fora do Brasil, vocês poderão adquirir pela Amazon, mas vocês serão dirigidos por lá. Muito obrigada, até o próximo Reino em Movimento.